Foi exatamente isso daqui que me fez não ter muitos olhos para esse tipo de carro. Eu acho que eu me arrependi de ter comprado esse carro, sabia? Será que eu vou viciar a ponto de não querer outros veículos, mano? Será que o negócio pegou feio desse jeito? Não sabia que era tão viciante assim, hein? Melhor guardar e dar um rolê de Dodge. Porra, o Dodge é meu filho preferido. Coitado, ficou pequeno pra ele, hein? Assiste esse vídeo, vocês que acompanham bastante o Pingando Óleo aqui, e comenta aqui embaixo o que você faria primeiramente nas mudanças que são necessárias aqui, o que você faria em primeiro lugar para ir melhorando o aspecto do carro, tanto visual quanto mecanicamente. Por favor, comente aqui embaixo. Ó, é o seguinte, a média de velocidade é aquilo ali. 100 por hora, 110, mais do que isso, eu não sei o que pode acontecer, não, eu não senti muita firmeza, não. Isso aqui, o Demetrio me falou várias vezes, e é isso aí mesmo, né? É o bloco Y, Y-Block de caminhão. Então, é muita força. Força tem, mas giro não tem muito mesmo. Então, é baixo giro, é força, é peso. Ele não vai levar desaforo, mas também não vai andar a milhão. Eu só não sei por que ali marca 200 km por hora no velocímetro ali, né? Então tá valendo, tá gostoso, é bom de andar na estrada, né? Como eu falei, mas realmente de altas velocidades não vai conseguir atingir muito mais do que isso, não. Outra coisa legal, esse bloco, ele é grande, pesado, então o ronco desse motor é muito bonito. Todo mundo fala que o ronco dos 292 são super bonitos, são mesmo, a gente já ouviu nas caminhonetes, a lenta desse motor é super bonito, né? O embaralhamento que ele faz, aquele é lindo. Mas nesse caso eu decidi manter o carro silencioso. Era uma vontade minha ter um carro antigo que fosse silencioso, que não tivesse abafador esportivo, que não fizesse barulho a hora que ligasse, nem a hora que acelerasse. E vou te falar, estou muito satisfeito. É muito gostoso. Será que a idade está chegando para mim? Definitivamente. Eu adoro o Flowmaster no Dodge. Tô louco para fazer um esquema bonito e parecido na F100 também com o 302. É até um crime não colocar isso daqui para roncar, porque é um dos roncos mais bonitos do mundo em termos de V8, né? Nesse bloco 292, mas eu vou manter assim. Eu vou manter assim, tá gostoso, tá silencioso, é bom de andar, você não fica com aquela ressonância dentro do carro, achei super gostoso. Falando em ressonância, eu acho que muitos vão achar que é frescura, mas um carro desse com ar-condicionado é legal, sabe por quê? Porque quando tá calor como hoje, você tem que andar com os vidros abertos ali para ventilar. E aí mais ainda quando você precisa acelerar mais, é muito vento, aumenta ainda a ressonância de tudo voando ali dentro do carro, muito vento, muita corrente. E um ar-condicionado, cara, não é só conforto, ele também deixaria o carro mais fechado, mais isolado, com menos ar circulando. Então isso é uma vontade que eu tenho de ter um carro antigo com ar-condicionado. E olha, papo de bicho grilo esotérico. Mano, aconteceu um negócio ontem que é inacreditável. Vim ali a 100 por hora com o carro, vindo de Campinas e tal. Chegou em São Paulo, meu pai colocou a moto do lado e falou: ó, agora vai ter trânsito, eu vou para casa e você vai indo aí. Mano, chegou em São Paulo, caí na Marginal Tietê, os planetas se alinharam, todos os signos falaram: mano, que galachão da hora, deixa ele passar. Não tinha trânsito nenhum, nada, zero de trânsito. Cheguei com meu pai de moto no mesmo momento. Foi uma delícia chegar em São Paulo, ser recebido na Marginal Pinheiros e Tietê
sem trânsito nenhum, desenvolvendo uma velocidade gostosa ali com o carro. Cara, que sensação. É melhor eu parar com esse vídeo, senão isso aqui vai ficar chato demais. Ah, só mais uma coisa. Ontem ainda, na hora que eu cheguei, que eu finalmente acalmei em casa lá, fui acompanhar o que estava acontecendo, tinha o vídeo do Anderson Dick com o Landau do Felipe Andrés, Blauer, no dinamômetro, o carro que ele levou do Brasil para os Estados Unidos, e o Nadal, raridades com as postagens lá no Instagram falando: nossa, esse carro é demais, é o melhor carro que o Brasil já teve. E eu com essa sensação toda desse carro finalmente chegando às minhas mãos. Foi um dia muito louco, meu, que dia inesquecível. E o seguinte, hein, as camisetas estão de volta lá no site pingandooleo.com, e eu tô entregando um monte de presente que eu ganhei ao longo do ano. Tem camiseta, tem revista, tem pôster, tem boné. Vocês vão comprar agora nesses próximos meses e eu vou mandar para vocês um monte de brinde que eu ganhei pelas viagens por aí. Só entrar em pingandooleo.com, frete grátis, e além dos brindes vai adesivo para todo mundo. Esse câmbio aqui, eu tinha a maior curiosidade de ter nas mãos, assim, sabe? Eu nunca tive carro com isso. Eu acho o maior charme do mundo carro antigo com isso daqui. Eu jamais passaria o câmbio pro assoalho. E nossa, tá sendo muito gostoso se divertir descobrindo isso daqui. E, cara, e não faz nem 24 horas que o carro tá em casa. O esquema é enjoar um pouco, guardar, a hora que der saudades a gente usa mais um pouco. Muito legal, muito gostoso, baita experiência isso aqui, meu amor. Olha, foi esse visual aqui, foi isso daqui que me afastou tanto desses carros aqui por anos. Foi exatamente isso daqui que me fez não ter muitos olhos para esse tipo de carro. Sim, não foi o carro que chegou para mim, foi a idade que chegou. Porque esse visual tiozão foi o visual que acabou me conquistando ao longo desses anos, né? Sempre achava um carro muito de tiozão, que eu não ia ter olhos para ele, e de repente o jogo virou e tá aqui o puro sangue do tiozão. Para eu que, cara, troquei assim de opinião em pouco tempo. Então, meu, até sugiro que vocês façam isso. Mudem as suas opiniões conforme o tempo, conforme a idade, conforme a gente vai amadurecendo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comprei o carro, comprei os Cooper Cobra. No meio do caminho eu falei: não, peraí, por que Cooper Cobra? Eu quero aquelas calotas lá, quero faixa branca. Eu quero aquilo que eu vejo por aí, eu quero um digno de um carro de tiozão. E vou te falar, essa coisa de carro de tiozão é um pouco subjetivo, né? Porque, meu, aqui, apesar desse visual, não importa se tá tiozão ou não, se você é tiozão ou não, se o seu espírito é jovem ou é de tiozão. Eu segui a minha intuição, bati esse papo com o Demétrio, com a Jenny lá na Z28, e a gente chegou a conclusão que seria uma ideia acertada manter o visual dele original. E vou te falar, eu não me arrependo. Eu achei que tá incrível. Não sei, não, me surpreendeu eu mesmo ter a vontade, né? Eu mudar de opinião, eu querer ter um carro desse de tiozão. Há pouco tempo atrás, eu não tinha uma vontade absurda de ter esse carro. E essa coisa veio crescendo assim, sabe? Fui criando um gosto pelo negócio. Eu sempre achei mais bonito a linha Galaxy com os faróis de pé, né? Então começou a ser assim uma vontade enorme. E quando eu era moleque, que meu pai teve um carro desse, eu lembro, claro, você é menor, né? A dimensão das coisas vira outra ideia. O banco traseiro para mim era uma coisa tão gigantesca que a gente rolava aqui, brincava, ia para um lado, para o outro, e ainda sobrava espaço, que era uma das memórias mais frescas que eu tinha desse tipo de carro. A rodagem, a gente sabe que é confortável, mesmo você criança, você lembra do quanto esse carro é bom de andar,
Só que você não pensa nisso na época, ele simplesmente não te marca. Você sabe que tá ali, mas você não sabe o que é. E um tempo atrás, o Demétrio me deu um carro desse para eu dirigir lá em Campinas. Falou, meu, dirige esse carro para você sentir. E eu não lembro de ter dirigido antes um Landau. Acho que foi isso que aconteceu. Foi o ano passado ou ano retrasado. Quando eu comecei a dirigir, que você segura o volante com a ponta do dedo e você faz ajustes mínimos, mas assim, micro ajustes para o carro se manter na pista, eu falei, cara, não é possível que é isso aqui. É assim mesmo? Todos são assim? Ele falou, os carros são assim, o original ele é assim. Claro que alguns que já foram totalmente desmontados pode ter um pouquinho de... podem ser mais duros, tá? Mas basicamente o carro é esse. Meu, aquilo acabou comigo. Aí até comecei a falar em alguns vídeos, a gente precisa ter um carro desse na vida, pelo menos uma vez na vida. E eu passei a enxergar isso diferente. Claro que eu gostaria que fosse 2 portas, igual os americanos lá, mas aí a partir daí eu já comecei nem a ligar mais para o que viria, se eu iria comprar um, se eu teria um desse. E, cara, e tinha outra coisa também. A vontade de ter o câmbio na coluna, banco inteiriço, e aí falei, meu, vou ter que ir nos nossos nacionais, 4 portas mesmo, grandão, aquele negócio espalhafatoso, né? É um negócio gigantesco. Hoje em dia não se vê mais isso nas ruas, né? É um baita de um clássico. E o mais louco é que na época também, isso também foi chocante, porque o Brasil não tinha isso daqui. Não tinha carro nesse padrão, nessa proporção, nessa ergonomia, e não tinha nada de conforto nesse sentido. Por isso que até hoje isso é o que é um marco na nossa história, né, na nossa indústria. E, meu, a dirigibilidade, o conforto disso daqui é superior a muita coisa de qualquer época que a gente possa imaginar. E aqui eu dei sorte de ter escolhido um carro com esse pedigree, um carro que nunca foi completamente desmontado. Ele teve uma pintura que não foi bem feita, né? Esse é a parte negativa do carro. Poderia ser um carro extremamente original, com pintura original ainda, queimadinho, sabe? É a mesma coisa do Bel Air, também já teve uma pintura mal feita, mas tudo bem. Aonde a gente ganhou é na estrutura do carro. O carro preservou, né? Um carro ficou muitos anos parado na garagem de um prédio, então ele preservou o seu conforto. Aí a gente foi lá e trocamos tudo de suspensão, fizemos uma revisão mecânica de motor dentro do possível, manteve carburador original. Então depois que fez essa revisão de suspensão, agora o carro pronto, que eu pude desfrutar daquilo que eu comprei em abril, maio, né? Só agora que eu fui parar para andar e entender a delícia que é isso daqui. Trazendo ontem de Campinas lá, a gente foi buscar, eu e meu pai fomos de moto buscar, e foi alucinante vir dirigindo ele, como é diferente do Dodge, como é diferente de outros carros antigos. Não teve nada, todo mundo fala, né, que não teve nada como isso em termos de conforto naquela época da nossa indústria nacional. Não, esse forro de porta tá horroroso. Queria arrancar isso daqui, porque isso aqui foi criminoso. É impressionante a superioridade de um carro de 1969 com um Gol. Será o Gol? Acho que é 2008. É impressionante a suspensão disso daqui. É muito superior, mas assim, muito superior mesmo.
valeta, lombada, rua esburacada, olho de gato, tudo. Você nem sente. É muito doido. Eu jamais imaginaria. Quer dizer, eu imaginava. No fundo eu sabia que seria assim, porque a gente já viu muita caminhonete com suspensão de Galaxy, Landau, né? Já tinha andado, mas até você pegar e andar mesmo e falar, meu, será que é isso? Na hora que você vai andar, é muito louco. Que desenvolvimento de engenharia que os caras chegaram em 69 para oferecer isso daqui para o povo. Imagina, no Brasil se usava o que de carro? Em 66, 67. Só carniça, né? Carniça dura. A rua aqui não é das melhores e você não sente absolutamente nada. O que vocês estavam dirigindo em 68, 69? Galera mais velha aí. Olha isso. Só vou para casa porque eu tenho que almoçar, senão eu ficaria no rolê. Ah, uma coisa. Se inscrevam aqui no Pingando Óleo e ativem as notificações, porque o próprio YouTube falou que não está conseguindo entregar todos os vídeos. Façam isso, por favor. Se inscrevam aqui, ativem as notificações, que agora a gente vai para cima da F100. Imagina a F100 pronta, que legal lá com o Demetrio. Vai ser animal demais. Dele. Me perguntaram no Instagram se eu baixaria. Fizeram aquela pergunta engraçada que é: e aquele tombinho social, não vai ter? Que é baixar um pouquinho o carro, bem pouquinho, para ficar num rebaixado socialmente aceito. Eu não vou mexer nisso por enquanto e eu acho que não vou mexer mais, porque eu acho que essa altura ficou bem equilibrada. Eu acho que está parecido com o original, talvez um pouquinho mais baixo. Então eu acho que eu não mexeria não, sabia? Eu acho que vai ficar assim mesmo, porque para mexer já envolve mais mão de obra ainda lá no Demetrio, mais coisas, vai mudar muito pouco. Tá bom assim, tá absurdamente gostoso de usar, então é algo que eu não mexeria. Antes de vocês aqui nos comentários questionarem o que está errado no carro, sim. Agora eu tô ciente de tudo que tá de diferente nele, né? De grade, friso, banco, faltando alguns emblemas. E em algum momento, claro que eu vou colocar isso em ordem, mas por enquanto vamos usar, mesmo porque para trocar banco, fazer essas coisas, eu vou ter que encostar, né? Um pouco o carro aí, então acho que a ideia agora é usar, entender até mais o que pode ter de problemas, de alterações, de coisas que a gente precise fazer, para depois a gente parar, quem sabe, de uma vez e fazer tudo. Então pode ser que seja essa dinâmica. De pintura, vou te falar, meu, dá muita vontade, né? De falar, vamos pintar, vamos fazer logo, mas, putz, eu acho que nesse momento o carro tá tão bonito e ele tá tão legal com esses defeitos assim mesmo. E eu acho que o carro antigo é isso, né? É você aceitar também um pouco desses defeitos e aproveitar. Eu vejo, vocês sabem que eu vou para tudo quanto é lugar, eu vejo muito carro perfeito, né, de patrocinadores que já passaram aqui pelo Pingando Óleo. A gente tem noção que os carros realmente ficam lindos depois de uma restauração bem feita, mas, poxa, eu esperei tanto por esse momento assim que eu acho que agora é hora de aproveitar mesmo, sabe? Uma coisa interessante que a Carla, que fez o detalhamento, conversou comigo. Ela e o Bubi, um dia que eu não estava lá, eles estavam conversando sobre o cofre, né? Porque a Carla veio aqui, fez uma limpeza também, tirou bastante da poeira que tinha. E o Bubi acha que o que aconteceu aqui foi o seguinte, que talvez a bateria que soltou, espirrou
explodiu o ácido da bateria e por isso que queimou, enferrujou o motor aqui com toda a água, o ácido que espirrou daqui para lá, por isso que parece que tem esse enferrujado assim dessa parte azul do motor, muito mais desse lado do que aqui assim, sabe? Então eles falaram essa teoria e te falar que faz um certo sentido, né? Pode ser que tenha acontecido isso mesmo. Aqui foi pintado, né? Foi a pintura que o carro teve aí em algum momento, mas ainda assim tudo bem funcionando direitinho, tudo bem revisado, varetou, né? O radiador aqui, Demetrio deu aquela revisada também no alternador. O carro tá de um funcionamento, mano, é puta absurdo assim, como ficou redondo e a gente não precisou mexer nem em radiador, nem em carburador, apesar da limpeza, né, que a gente fez naqueles outros vídeos lá e tal. Não tem mais muito o que fazer. E eu queria saber de você, o que você faria ainda de prontidão nesse carro para melhorar mais ainda? Pode ser termos visuais, mecânicos, o que você faria aqui para deixar ele ainda mais legal? A dirigibilidade dele, para mim, é o seguinte: como eu não tive muito contato com um carro desse, nem quando eu era criança, nem de adolescente, meu pai vendeu esse carro, foi super cedo, não tivemos outro desse a não ser essa semana que voltou isso daqui para mim. Primeira sensação é o câmbio na coluna, super fácil, super macio, mas o mais legal, cara, é o engate da terceira e como a terceira é versátil e longa em várias situações, tanto com o motor em baixa como com o motor em alta, né? Você não precisa ficar baixando marcha para a segunda. Meu, eu achei isso assim uma forma de dirigir completamente diferente do câmbio 4 marchas embaixo, porque o carro não te faz você querer dirigir ele de forma bruta, né? Passar marcha rápido, querer ficar acelerando, baixando marcha. Ele é um negócio tão suave que até a sua frequência baixa, até a sua pressa, eu paulistano, né, meu? Até a sua pressa fica diferente, a forma de você conduzir, a forma de você lidar, né, com o carro, vira uma coisa mais leve, mais suave, você não briga com o carro, a troca de marchas é suave, a terceira marcha ela é tão versátil que ela se alonga em versões, em situações que você está de baixa rotação ou de alta rotação, principalmente na estrada. Eu achei isso, meu, fantástico, porque você não precisa ficar baixando marcha, você não precisa meio que ficar toda hora lidando com o veículo, sabe? Então a terceira, ela aceita, meu, que você esteja numa ladeira, você continua na terceira, não precisa ficar baixando marcha. Eu achei de uma versatilidade tão grande. Eu vou falar uma besteira aqui, que às vezes tá tão tranquilo e tão gostoso que parece que você tá num carro automático, que você esquece na terceira marcha ali e vai embora, e aqueles ajustes de volante, sabe, são tão curtos e tão macio, tão leve o volante, que, meu, isso aqui é infinitamente mais confortável do que o Gol que eu uso no dia a dia. Por exemplo, eu passo com o Gol em cima de um olho de gato, esses olhos de gato de estrada, de avenida, o Gol bate painel, treme tudo, isso aqui não sente nada, cara. É um negócio assim impressionante. Vocês vão falar, poxa, mas meu, puta, que papo chato. Meu, tá sendo surpreendente descobrir isso, testando isso daqui agora como nosso. Eu sei que muito já se falou disso por aí, todo mundo sabe. Mas quando você vem de C10, Dodge, outros carros, né, Opala, quando você anda nisso aqui, assim, que você pode chamar de seu, pegar e desfrutar, andar, puta, cara, é muito doido. Das outras vezes que eu dirigi com o Demetrio lá, que ele deixou de dirigir, eu dirijo meio que com um pouco de receio, né, de tomar cuidado com carros dos outros. Você não tem muito a manha, tem os macetezinhos que você precisa aprender em um ou dois dias. Putz, aqui a gente
Desde ontem fiquei dando um rolê, hoje falei, preciso ir lá, preciso gravar, preciso dar uma volta nisso aqui. Agora só acordei, abri a sala de casa, lá tava o carro lá, eu nem acreditei. Até me questionei, eu falei, meu Deus, pra que você comprou isso? Putz, aí a hora que você sai no rolê, tudo novo, tudo justo. Cara, um molejo de carro que eu vou te falar, hein? Que legal. Obrigado a todos que estão acompanhando aí. Obrigado a toda a equipe do Demetrio lá na Z28. Foram uns meses bem legais que a gente se divertiu lá fazendo carro. Não, não vou vender não. Ó, o cara já quer levar meu carro embora, mano. Então, agradecer demais ao Demetrio lá na oficina. Agora focar na F100 e vamos ver aqui o que a gente pode ir melhorando aos poucos.